Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, e no vídeo de hoje você confere 8 vídeos que ninguém consegue explicar, parte 9. Em 8º lugar, Hospital Assombrado. Em um hospital da Índia, uma câmera de SVTV capturou um movimento estranho de maca que se moveu sozinha. Apesar de estar localizado do lado de fora, não há vento presente, como nós podemos observar pelas árvores que não estão se movendo junto com a maca. Momentos depois, um membro da equipe é visto caminhando em direção a outra maca, que se move rapidamente quando o homem se aproxima. Claramente assustado, o trabalhador faz uma pausa antes de ir embora na direção oposta, dando uma conferida por cima do ombro, como se tentasse compreender o que ele acabou de testemunhar. Em 7º lugar, fantasmas escolares. Parece que nenhum lugar está livre das assombrações, nem mesmo as escolas, como mostram essas filmagens feitas em Warren, em Michigan. As câmeras estavam gravando a ala de belas artes, quando uma misteriosa esfera cinza apareceu e flutuou ao redor da fonte de água por alguns momentos antes de desaparecer. Um aluno até entra em cena e começa a arrumar o cabelo quando a esfera aparece atrás dela. Ela continua com os seus afazeres, incapaz de notar a esfera flutuando diretamente atrás dela. Ninguém sabe se aquilo foi mesmo um espírito de alguém interessado apenas na água, ou se era só uma partícula de poeira na frente da câmera. Ao contrário desse vídeo aqui, que aconteceu em Pocatello High School, em Idaho, ao qual capturou uma aparição saindo de uma sala tarde da noite, antes que as luzes começassem a funcionar mal. Sempre teve boatos de que a escola era assombrada, mas agora as imagens do circuito interno de televisão surgiram para confirmar os rumores como verdadeiros. A escola secundária Pocatello tem uma história sombria, tendo sido até mesmo queimada por completo uma vez. Não sabem quem são os espíritos dentro dos muros da escola, mas parece que eles são aqueles que gostam de travessuras, semelhante a alguns estudantes que frequentam as escolas. Em 6º lugar, carros fantasmas. Esse vídeo já foi mostrado aqui no canal, em que um oficial do estado de Nova York estava perseguindo um carro branco, quando ele apareceu de repente do outro lado de uma cerca de arame que estava intacta. Desde então, vários outros eventos misteriosos sobre carros fantasmas estão sendo carregados no YouTube. Quando um carro virou no cruzamento, depois do semáforo, de repente ele bate em um carro que aparece do nada. Esse carro misterioso não é visível antes, no lado esquerdo do trânsito, e simplesmente se materializa assim que o outro carro normal cruzar a rua. Em um vídeo de 2011, um caminhão que atravessa um túnel de repente atinge um veículo que se aproxima, o jogando para o lado. Para a surpresa dos telespectadores, acontece que o caminhão tinha atingido um outro de aparência semelhante, que não estava lá antes. Antes de acontecer, a área em que o caminhão aparece repentinamente estava vazia, sem qualquer outro veículo lá. A melhor explicação que deram é de que esse outro caminhão já estava sendo empurrado pelo caminhão visível, sendo jogado na parede, e pelo ângulo da câmera não foi possível ver isso. Daí o acidente todo aconteceu quando o caminhão invisível bateu na parede, bloqueando e jogando o outro caminhão no meio da estrada. Em 5º lugar, bola de luz. Membros de uma cidade do sul da Ucrânia ficaram perplexos com um misterioso evento em junho de 2015. Uma sinagoga local capturou uma misteriosa bola de luz pairando pela entrada dos fundos às 4 da manhã, ao qual permaneceu flutuando lá por vários momentos. As pessoas acreditam que era uma forma rara de relâmpago, mas também admitem não saber como
veio a acontecer, uma vez que não se comportou da mesma maneira que a maioria dos outros raios em forma de bola e que o céu estava limpo na noite do incidente. Ao pesquisar sobre a sinagoga, descobriram que este local era usado para que os alemães reunissem pessoas que desejavam aniquilar antes de serem enviados para campos na área. Isso levou à teoria de que o orbe é uma manifestação de todas as almas perdidas após serem mortas, enquanto outros especulam que este é um anjo abençoando a área e confortando as almas perdidas que viram aquele local por último antes de serem brutalizadas. E de acordo com os frequentadores do local, nenhum tipo de paranormalidade foi vista por eles em nenhum momento além desse dia. Se você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu gostei, alguém vai puxar o seu pé durante a noite. Mas se tu deixar um like e comentar a hashtag salvo, você ficará a salvo durante essa noite. Em quarto lugar, cidade flutuante. Os moradores de Foshan, na China, ficaram surpresos ao verem nuvens parecidas com uma série de arranha-céus logo acima de suas cabeças. Ao contrário de outras nuvens, essas nuvens estavam em formas retangulares, quase perfeitas, dando a aparência de prédios enormes. Especialistas concordaram que a formação é o resultado de uma miragem, e não necessariamente de um reflexo da cidade abaixo, criado pela forma como a luz acima das nuvens contrasta com o que está embaixo. Várias outras teorias surgiram desde o upload do vídeo, incluindo uma em que a cidade era um universo paralelo visível por alguns segundos aqui no nosso. Outra ideia é que era algum tipo de experimento destinado a criar imagens falsas para confundir os inimigos em guerra. Porém, como sempre, talvez seja apenas um fake muito bem feito, já que não é impossível fazer algo assim. Em terceiro lugar, Ningen. O folclore é uma característica de todas as culturas do mundo, e um lugar pouco convencional e que ainda assim possui um folclore é a Antártica. Obviamente, nenhuma população permanente reside lá, mas os pesquisadores acabaram desenvolvendo tais histórias. Um exemplo é o Ningen, que é uma misteriosa criatura marinha humanoide que acreditam residir nas águas antárticas. A criatura foi descrita como muito grande, muito pálida e possuindo características faciais e outras características físicas semelhantes a uma baleia beluga com aspectos humanos. Várias fotos surgiram na internet alegando representar a criatura folclórica, mas em 2006 algo inesperado aconteceu. Um homem desconhecido divulgou imagens subaquáticas da Antártica que mostram uma silhueta estranha de uma grande criatura. Não há muitas informações no vídeo, mas quem fez o upload dele afirma que isso é uma evidência do Ningen. Não há como determinar o tamanho da criatura, mas testemunhas oculares dos Ningen alegaram que podem ter entre 20 e 30 metros de comprimento. Muitas pessoas não acreditam na imagem por ela estar granulada demais, sem nenhum tipo de informação extra e nem o nome de quem fez. Mas aqueles que ainda acreditam nisso afirmam que talvez nem seja mesmo essa criatura, e sim uma nova espécie ainda não descoberta. Em segundo lugar, Força Invisível. Na China, uma câmera de segurança capturou um estranho incidente de trânsito que parece desafiar as leis da física. Dois automóveis se aproximaram de um cruzamento quando são rapidamente levantados e puxados para trás, com um ficando de lado. Além disso, um carro na direção oposta também foi levantado levemente do chão, mas permaneceu normal. Os espectadores pareciam estar atordoados, sem saber o que haviam acabado de testemunhar. Eventualmente, uma investigação revelou que um cabo caído havia se enroscado em uma rua à frente das vans, fazendo com que isso acontecesse.
Em primeiro lugar, lançamento na Califórnia. Moradores da área de Los Angeles ficaram perplexos quando um objeto estranho foi visto sendo lançado no céu no final de 9 de novembro de 2010. Ao longo da costa de Los Angeles, o que parecia ser um foguete foi lançado no ar, sendo visto por todos da cidade. Os Estados Unidos emitiram uma declaração alegando não ter conhecimento do que era esse tal objeto, negando qualquer envolvimento. As pessoas ficaram incrédulas quanto a essas alegações, com muitas acreditando que era um lançamento de teste ou um ato agressivo de um país diferente. Algumas pessoas teorizaram que poderia ter sido um lançamento acidental feito pelos submarinos dos Estados Unidos, ao qual não teria causado nenhum estrago público. E para acobertar tal incidente, o Estado mentiu para o povo, evitando um alvoroço sem razão. Já outros alegaram que esse fenômeno só foi causado por uma ilusão de ótica, por conta da atmosfera e de um rastro de um avião qualquer que acabara de passar ali. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.